gente está aí nesse, todo final de mês, todo último culto de mês é um culto, a gente fala um culto preparado pelos jovens, né? Não é um culto de jovens apenas, ele é um culto preparado pelos jovens, né? É um culto que os jovens, quando a gente tem aqui os nossos cultos, né, de domingo, eu falo que culto de domingo aqui com os jovens, a gente não traz algo, né, uma sobrenatural, uma festa, isso, aquilo, é palavra com eles, né? A gente traz palavras, eu, a Denise, a Michelle, a gente está há 6 anos no ministério com os jovens, e a gente tem agradecido ao Senhor, porque hoje a gente consegue fazer um culto por mês com esses jovens. Mas por quê? Porque eu, a Denise, a Michelle, a gente consegue ministrar, porque a gente consegue fazer? Não, porque eles conseguem hoje fazer, através da palavra, né? E quando a gente buscou esse tema de hoje, desta noite, né, o tema dessa noite é viver por Cristo, está lá em Filipenses. Quando a gente falou desse tema, ele veio através de um jovem, ele sentiu no coração de a gente estar trazendo esse tema, né, em um culto, e a gente falou amém, né? Eles mandam os temas para a gente estar colocando nos nossos cultos, para a gente estar ministrando sobre eles, e através da vida deles que a gente vai fazendo, né, a gente está trazendo. E quando eu falei assim de viver por Cristo, né, e a gente foi buscar na passagem, na palavra, veio lá em Filipenses, no capítulo 2, né, eu vou ler a partir do versículo 21. Paulo aqui, quando ele estava escrevendo essa carta a Filipenses, a primeira parte fala que Paulo estava preso, né, e primeiro ele fala sobre a obra do Senhor, né, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que, todo o sofrimento dele para o avanço do Evangelho. E no meio desse sofrimento, ele vai dizer em Filipenses 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto clamando pelos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor, mas entendo que por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Portanto, imbuído desta confiança, creio que vou permanecer e continuar com todos vós, para o nosso progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, uma vez mais, o vosso louvor e glória em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém? Até aqui. Paulo, né, que eu meditando nesse louvor, Paulo, quando ele estava preso, ele colocando, e ele fala que, quando ele está escrevendo para Filipenses, né, ele fala que o morrer para ele, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Porém, ao mesmo tempo, ele começa a querer os dois lados, tanto morrer, que ele fala que a melhor coisa que era morrer com Cristo, viver com Cristo. Só que também ele entendia o lado e a importância de ele continuar lutando pelo Evangelho. E o que eu quero trazer para as nossas vidas nesta noite, né? Como Paulo, a gente precisa entender o que é viver por Cristo, né? E quando eu estava meditando e conversando com os jovens, eu falei que existe a diferença de viver por Cristo e o viver para Cristo. Quando a gente fala de viver por Cristo, a gente vive uma vida inteiramente por Ele, para as vontades de Deus, né? Não somente para Ele. O para Ele é quando eu faço algo para alguém, eu estou fazendo aquilo para Ele, mas o por Ele é viver a vontade dEle, né? Viver aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E quando a gente entende o que é viver por Cristo, entende o que é viver por Ele, né? Fazendo a vontade dEle, a gente começa a entender que tudo aquilo que a gente ganhou, que tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente conquistou, mais para frente, Filipenses 3, Paulo vai dizer isso, que tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que antes de Cristo ele ganhou, virou lixo, né? Virou esporro, porque aquilo ele não presta mais para nada, porque ele conquistou antes de Cristo, antes de conhecer, ele não fez por Cristo, ele fez por ele conquistou para ele conquistou por ele mesmo. E na nossa vida, a gente por muitas vezes vai buscar conquistar coisas por nós,
né? E Paulo, ele vem nos ensinar, ele vem nos exortar para falar que a gente não tem que viver apenas pelas nossas coisas, pelas nossas vontades, né? Paulo, ele traz aqui que o viver para Cristo, né? O viver por Ele, viver por Cristo é a melhor coisa que existe, né? A melhor coisa que tem. A gente não vai ganhar nada, a nossa maior ganho é a salvação. Só que para a gente chegar até lá, como é que a gente chega? Ontem eu estava conversando com os jovens aqui, através no momento de palavra, e eu falei, será que a gente tem sentido da nossa vida? Né, eu contei até uma experiência que eu tive ontem, né? Eu estava, como o bispo falou, né, essa semana, nesses últimos 10 dias foi bem difícil para mim, para minha casa, né? A gente passou 10 dias com a nossa filha internada dentro de uma UTI, e muitas vezes eu fui questionado, né? Eu estava numa sexta passada, minha filha estava no hospital, né? E o horário de visita era às 8 horas da noite, né? E eu falei, Senhor, eu tenho duas formas: ou eu vou para a tua casa, né, fazer aquilo que eu sou chamado, que é estar aqui no altar adorando ao Senhor, né, louvando a Deus, ou eu vou visitar minha filha. Eu falei, mas se eu for visitar, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Beleza, legal, vou ver ela, né? Eu já tinha visto ela pela manhã mais cedo. Eu falei, amém, eu vou ver ela, eu vou estar ali com ela, eu vou poder abraçar, mas eu não vou poder curar. Quem traz a cura é o Senhor. Quem traz o renovo, quem vai curar é o Senhor. Então eu vou estar na tua casa, eu vou estar lá adorando, fazendo, que é a melhor forma de eu conseguir buscar por ela, né? De eu conseguir interceder pela minha filha. Eu sei que a igreja está intercedendo, mas a melhor forma é de eu poder estar lá. E com essas atitudes, né? Eu estive aqui na sexta, estive no sábado, estive no domingo, e todos eram horário de visita. Sempre casava com os horários de visita, né? Que era as visitas eram 8 horas da manhã, 2 da tarde, 8 da noite. 2 horas da tarde era o culto de jovens, como o bispo falou. Eu vim para cá. E com isso, para mim foi um aprendizado, né? Eu poderia não estar, coloquei um jovem para estar ministrando. Para mim, que eu falei que ia ficar muito corrido para mim, coloquei um jovem para estar ministrando. Por isso que eu falo para esses jovens, a gente agradecer a Deus. Como o bispo falou, os jovens, eles não podem perder a oportunidade. Os jovens não percam a oportunidade de estar aqui. Se hoje eu conseguir fazer, eu pedi, né? A gente pediu para 2 jovens, um jovem trouxe a palavra no domingo, e um jovem abriu o culto aqui hoje. Eu falei para ele abrir o culto, faltava 10 minutos para começar o culto, e ele abriu, porque eles têm palavra. Se eles têm palavra é porque eles não perdem a oportunidade de estar aqui, porque eles entenderam o que é viver por Cristo. O que é viver por Cristo, sabe? Entender o que é realmente você viver através da vontade de Deus. São 2 jovens, né? O Giovanni, que abriu aqui o culto, e o João, são 2 jovens que diz que tem chamado pastoral, já ministraram aqui um culto. Mas antes de eles entenderem de ministrar, eles entenderam para quem que eles estão fazendo e por quem que eles estão fazendo. Né? Eu já estou trazendo isso porque desses jovens, porque são jovens, e eu falo de todos os jovens hoje são jovens maduros para trazer uma palavra, porque eles entenderam viver por Cristo, né? E quando eu decidi vir aqui no domingo, eu tenho um filho de 7 anos de idade, a gente fala que é o jovem mais novo. Eu falei para ele, Miguel, fica aí na casa da minha mãe. Ele estava meio que tossindo, ele estava meio gripadinho, né? Eu falei, fica na casa da minha mãe, fica na casa da sua avó, eu vou para a igreja, depois eu vou visitar a Manu. Ele falou, não, eu quero estar lá. Mesmo com sono, cansado, ele veio, né? Porque no dia que eu entendi que eu precisava viver por Cristo, minha família entendeu o que era isso. Minha família entendeu, e meu filho, ele vai pegar referência de quem? Da minha vida, né? Hoje a gente tem jovens que têm referência de vocês, pais. E será que a vida de vocês tem sido pautada em Cristo? Será que a vida de vocês tem sido pautada na palavra, daquilo que Deus espera de vocês? Ou a gente está sendo que tipo de referência para os nossos filhos? Vivendo simplesmente a nossa vontade? De falar que eu posso ir num culto de sábado, ou posso ficar em casa deitado porque está frio, ou porque eu tenho uma festa. Muitas vezes a gente não entende até onde vai as nossas escolhas, até onde a gente vai a escolha de viver por Cristo ou viver as nossas vontades. A maioria aqui tem filho, a maioria aqui tem um filho que se espelha em cada um de vocês, que se espelha em que cristão vocês têm sido, para quem vocês têm vivido. Qual que é as escolhas de vocês?
qual que tem sido as nossas escolhas. Essa palavra veio para mim. E quando eu vi o Miguel, ele tomando a atitude de vir comigo num domingo, eu falei, Senhor, obrigado, que a melhor decisão eu tomei, que foi de estar aqui na tua casa te adorando. E ontem, né, na sexta-feira, eu saí do serviço, eu estava indo trabalhar de manhã para de tarde poder estar com a Manuela, e ontem ela teve alta. Ela foi para o quarto, né, estava aquela felicidade, Denise estava cansada e eu precisava ajudar ela, e eu ia poder ficar o dia inteiro, era o primeiro dia que eu ia poder ficar o dia inteiro, e eu saí correndo, né, do serviço, subi ali, eu trabalho na Paulista, para quem conhece, eu peguei ali, subi a Brigadeiro, que é enorme, cheguei no metrô. Quando eu entrei no metrô, eu abri um livro, né, como são acho que 6 estações até Sacomã, eu abri um livro e comecei a ler, e em certo momento eu perdi a atenção do livro, eu olhei para frente, tinha uma jovem de 14 para 15 anos que ela estava chorando, mas ela chorava, e o Espírito Santo começou a me incomodar, vai falar com essa jovem, vai falar com essa jovem. Eu falei, Senhor, eu não vou, eu não vou, eu não estava bem, eu falei, Senhor, eu não estou bem, não consigo, e fiquei ali relutando. Eu falei, e aí dentro de mim eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, essa jovem ela vai descer na mesma estação que eu, que é a estação de Sacomã. E para quem conhece um pouquinho de estação, né, antes de Sacomã tem uma estação que é a Alto do Ipiranga. Como é questão de estação muito próxima, eu já levanto na Alto do Ipiranga e vou para a porta, porque é muito lotado, né, então para não ter aquele choque de pessoas ou não perder, eu fui até a porta, né, na Alta do Ipiranga, eu levantei, fui para me descer, e essa jovem ela não se movimentou. Eu falei, amém, Senhor, então não é para me falar com ela, né, então ela não vai descer. Quando a porta de Sacomã abriu, eu saí. Quando eu olhei para trás, essa jovem levantou e saiu na mesma estação que eu. E aí que a gente começou a subir a escada, né, aí eu parei um pouco, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Como é que eu vou abordar uma pessoa que está dentro de uma estação? E eu subindo na escada, eu falei, Senhor, eu só te peço mais uma coisa, se for mesmo da sua vontade que eu fale com ela, ela vai para a mesma direção que eu. E eu parei para ficar analisando. Essa jovem, ela foi exatamente para onde eu iria. E quando eu comecei a andar, ela sentou num canto, ela colocou a mochila no chão, ela sentou no canto e começou a chorar. Eu falei, amém, Senhor. E aí, por um certo momento, quando eu comecei a ir, me deu aquele negócio de medo, insegurança, eu pensei em passar. Quando eu passei por ela, eu falei, Senhor, eu vou passar. Eu cheguei na ponta da escada rolante, eu parei, eu travei, eu não conseguia subir. Eu falei, eu vou lá voltar. Eu voltei, simplesmente sentei do lado dela e perguntei, está tudo bem com você? E eu comecei a conversar com ela, trazer um pouquinho da palavra. Só que a minha maior preocupação era como ela estava, né? E o porquê que eu estou trazendo isso? Muitas vezes a gente está tão no automático da nossa vida, a gente esquece de olhar para quem está do nosso lado. E quando a gente fala de viver por Cristo, o maior ensinamento de Cristo é o amor pelo nosso próximo, né? Eu conversando com os jovens aqui ontem também, eu lembrei da passagem de quando Jesus fala para Pedro, né, quando ele vê aquele Pedro, irmão dele, no barco pescando, jogando a rede de um lado e não pescaram nada, Jesus entra e manda eles jogarem do outro lado. E eles questionam a Deus, ele fala, eu já passei a noite inteira aqui, eu não pesquei nada, mas amém, Senhor, vou fazer a tua vontade. E por muitas vezes Deus ele só pede uma coisa, escuta a minha voz e faça a minha vontade. Joga a rede para o lado que eu estou pedindo, não joga a rede para o lado que você está. Você pode estar cansado, você pode estar sobrecarregado, mas faça a minha vontade, que eu vou fazer você pescar, eu vou te dar o peixe. E quando aqueles homens jogaram a rede daquele lado, do lado direito, que eles começaram a puxar, foi peixe, que eles começaram a puxar, eles tiveram que pedir ajuda. E quando eles terminaram de puxar, Jesus ele simplesmente olhou para Pedro e falou assim, agora eu vou te fazer pescador de homens. E isso Deus ele faz nas nossas vidas. E quando eu vi aquela jovem, eu lembrei, eu falei, Senhor, simplesmente, eu sou um pescador de homens, eu sou um pescador de vidas. Se eu não der importância para quem está do meu lado, que vida que eu estou vivendo? Quem é Cristo que eu estou servindo? Se eu não consigo ter compaixão por uma pessoa chorando, se eu não consigo ter compaixão por uma pessoa debruçada. E ontem nós conversando, o Rodrigo até falou, por muitas vezes a gente tem o medo do que as pessoas do nosso lado vão olhar. Ai, o que será que por que aquele rapaz está conversando com aquela jovem? Por que isso, por que aquilo? Mas muitas vezes Deus vai te incomodar você falar com uma pessoa, porque simplesmente ela só precisa de uma palavra. Às vezes ela só precisava escutar assim, Jesus te ama, ou simplesmente olhar e falar assim, existe ainda pessoas que se preocupam com a gente. Os jovens hoje em dia,
E não só por falar de jovens que a gente trabalha aqui, eu falo eu, Michele e Denise dentro da igreja, mas hoje eu sou gestor dentro da minha empresa e eu trabalho a maioria com jovens entre 18 a 23 anos de idade. E a gente sabe o que os jovens têm passado, principalmente pós-pandemia. Os jovens, eles têm passado dentro deles dificuldades, né? Eles têm passado por lutas dentro deles. E a gente precisa olhar para eles. Só que se a gente muitas vezes não saber como olhar, não saber como levar essa palavra, e se a gente não entender para quem que a gente faz, se a gente não entender, né, aqui essa primeira parte da ministração é entender verdadeiramente para quem que a gente faz, qual a importância de Jesus em nossas vidas, qual que é a importância de Cristo nas nossas vidas, para que a gente possa ajudar os nossos próximos, ajudar as pessoas que estão do nosso lado, né? A gente está fazendo um trabalho de domingo, né? Até não sei se o bispo estava ali preocupado com o som, nem não ouvi se o bispo falou do próximo culto de jovens, que é no domingo, dia 1. Próximo domingo a gente vai estar no shopping do Golden, levando uma palavra, e são esses jovens que estão aqui sentados que levam essa palavra. Eles levam um bilhete para as pessoas que estão precisando. Simplesmente ele olha, ele vê um rosto e fala assim: aquela pessoa está precisando de uma palavra, eu vou falar do amor de Cristo para eles. A gente leva essa palavra. Só que para isso a gente entendeu quem era Jesus nas nossas vidas. A gente foi entender quem era Cristo, né? E quando a gente entende, né? Quando a gente entende da importância do que é Jesus e viver por Ele, a gente consegue ajudar o nosso próximo. A gente consegue levar essa palavra, né? O que eu quero trazer aqui para nossas vidas, e o Senhor falou comigo, primeiramente comigo. Será que eu estou dando a suma importância em entendendo quem é Jesus na minha vida? Será que a gente já entendeu quem é Jesus nas nossas vidas? Será que a gente já entendeu o que Jesus ele espera de nós, né? Nós como cristãos, o que ele espera de cada um de nós, né? E chegando na segunda parte, para entender o que Jesus espera de nós, a gente precisa reconhecê-lo. A gente precisa reconhecer quem é Jesus. E aí em Lucas 24, a partir do versículo 13, ele vai falar de dois homens que estavam indo para a cidade de Emaús, né? Estavam indo, após Jesus ter sido crucificado, morto, né? No terceiro dia, quando ele ressuscitou, aqueles homens eles foram para o caminho de Emaús. Eu vou ler aqui. Amém? E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E conversando sobre todos os fatos recentes ocorridos, enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqui, quando aqueles homens estavam caminhando, né, tudo aquilo que eles estavam conversando, os fatos acontecidos, era a crucificação, o sofrimento de Jesus naquela cruz. E quando aquelas duas mulheres, né, quando as mulheres foram lá no sepulcro de Jesus, viram que dali ele não estava mais, ele já tinha ressuscitado. Eles estavam conversando sobre aquilo. Só que por muitas vezes eles poderiam estar aqui tristes, porque aquele que veio para salvar, aquele que veio para curar, aquele homem que eles acompanharam, que ele levava a cura, ele levava um milagre, aquele homem tinha sido crucificado, aquele homem tinha sofrido, aquele homem tinha sido morto. Por muitas vezes eles estavam tristes, e nós por muitas vezes estamos tristes no nosso dia a dia. Por muitas vezes a gente está caminhando no tão automático da nossa tristeza, pelo que tem acontecido nas nossas vidas, que Jesus, quando ele chega do nosso lado, a gente esquece de reconhecê-lo. A gente não reconhece quem é esse Jesus, a gente não reconhece Jesus ao nosso lado. E aqui continuando, então Jesus questionou: o que vocês procuram? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe
replicou-lhe: e o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignorado os acontecimentos desses últimos dias? E o que lhe indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes de sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer toda a redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde tudo que isso aconteceu. Aqueles homens, eles só olharam para a circunstância. Eles não olharam para quem estava do lado deles. Ele estava tão preocupado com a tristeza, ele estava tão preocupado com aquilo que estava dentro dele, do que tinha acontecido, que eles não reconheceram Jesus ao lado deles. E por muitas vezes a gente está tão preocupado com o nosso dia a dia, a gente está tão preocupado com o que tem acontecido na nossa vida, que a gente esquece de reconhecer quem é Jesus. E quando a gente fala de viver por Cristo, se a gente não reconhece, a gente não tem por quem viver. Quando a gente não reconhece quem é Ele, quando a gente não reconhece quem é Jesus, a gente não consegue viver por Ele. E continuando, e em verdade também, que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram a visão de anjos, que lhes asseguraram que ele estava vivo. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo, exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Aqui, por mais que pessoas que andavam com ele no dia a dia, com eles, com esses dois homens, as mulheres, outras pessoas que foram lá e viram, as mulheres tiveram visão, só que eles ainda assim não acreditaram, e ainda assim não reconheceram Jesus. Será que a gente tem sido como esses dois homens? Será que por quantas vezes a gente entra dentro de uma igreja, a gente senta, a gente escuta da palavra, mas não reconhece quem é Jesus, não reconhece quem é Ele em nossas vidas? Muitas vezes a gente não reconhece quem é Ele, aquele que morreu, aquele que foi crucificado, aquele que ressuscitou no terceiro dia, por conta do meu pecado, por conta do seu pecado, por conta da minha dor, por conta da sua dor. Mas por muitas vezes, aquilo que você tem passado, você esquece de reconhecer quem é Jesus, e você esquece de viver por Ele, E isso acontece na nossa vida. Eu falo que nós, como seres humanos, a gente esquece de reconhecer tudo aquilo que Jesus fez por nós um dia. E aqui continuando, eles falaram, e ele admoestou Jesus: tolos, desculpa, acho que eu pulei aqui um pouquinho, não, desculpa, aqui mesmo. Então, admoestou Jesus: tolos de entendimento e leitos de coração, para que em tudo quanto os profetas já declararam a vós, ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Aqui Jesus alertou, aqui Jesus ainda falou para eles, que por mais que para eles crerem, que quantos profetas já declararam a vós, Jesus ele já tinha declarado que ele ia sofrer, ele ia morrer, ele ia ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ia ser ressuscitado. Jesus já tinha falado. E muitas vezes eles tolos de entendimento, eles sem entender, eles não acreditaram, eles não creram. E no 27 eles dizem assim: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, exclamou-lhes o que a seu respeito constatavam em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez com quem os ia continuar a caminhada. Seguindo mais à frente, porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando eles estavam reclinados ao redor da mesa, tomou ele o pão, deu graça, o partiu e lhes deu.
Neste momento, nesse mesmo instante, eles lhe abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Aqui esses homens, eles precisaram de entender quem é Jesus apenas quando Jesus repartiu o pão, cortou e deu para eles. Jesus nessa noite, ele espera que vocês reconheçam. Jesus nessa noite espera que vocês reconheçam quem é ele na vida de vocês. Jesus, ele está aqui no nosso meio. Jesus, ele está aqui para repartir o pão, entregar a vocês. Ele está aqui para repartir o corpo dele, o corpo de Cristo, um corpo que um dia que foi crucificado, que ele foi crucificado, ele foi sangrado por mim e por você. Ele está aqui no nosso meio para vocês reconhecerem quem é Jesus, para vocês reconhecerem quem é ele na vida de vocês, para que tudo aquilo que vocês hoje estão passando, vocês possam reconhecer e viver um novo Jesus, viver uma vida nova, uma vida por Cristo. Hoje a gente precisa entender quem é Jesus, para que a gente possa viver por Ele. Por muitas vezes a gente espera milagres de Jesus, a gente espera viver uma nova vida, mas esquece que para viver uma nova vida com Cristo, a gente precisa reconhecer quem é Ele. Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na minha vida? Se pergunte nesta noite: Senhor, quem é você para mim? Será que Ele tem sido tudo? Será que Ele tem sido só uma parte? Ontem eu falei uma frase, para algumas pessoas. Eu falei assim: por muitas vezes a gente aprendeu que a gente deve amar alguém. Eu posso amar o Rogério, eu posso amar o Vitor do fundo do meu coração. Será que a gente tem amado Jesus só do fundo do nosso coração? Ou a gente tem amado Jesus do todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo? Será que o nosso corpo ele tem sido templo e morada do Espírito Santo? Será que Jesus ele está dentro de nós? Será que a gente já conheceu e reconheceu quem Ele é em nossas vidas? Por muitas vezes a gente ainda não reconheceu. E Jesus ele espera isso de nós nessa noite, que a gente possa reconhecer quem é Jesus, porque aí sim a gente começa a viver simplesmente a vontade de Deus. A gente precisa reconhecer quem é Ele. Aqui quando a gente fala, a gente conhece a história de Jonas. Jonas, quando ele foi buscar ao Senhor, o Senhor deu uma missão para Jonas. Deus deu um trabalho para Jonas, que era ele para uma cidade chamada Tarse. Ele teria que ir até lá e ministrar, ele teria que exortar aquele povo. Só que Jonas, ele como muitos de nós, ele decide fugir. E quando eu leio a história de Jonas, e eu me coloco no lugar de Jonas, por muitas vezes a gente fala, a gente toma atitude igual de Jonas e foge. E ali não está na palavra, eu lendo ali, eu falei: Senhor, por muitas vezes eu acho que Jonas, ele faz como nós, ele é ser humano. Ele fala assim: Senhor, eu vou até ali aquele local de embarcação, eu vou comprar uma passagem, se chegar lá e tiver uma passagem para Tarse, eu vou ir para Tarse, eu vou para aquele caminho, porque é o Senhor que está abrindo o caminho, o Senhor está me dando abertura para me escolher o outro lado. Jesus ele já tinha falado, Deus ele já tinha falado para Jonas para onde ele deveria ir. O Senhor já tinha falado a vontade de Deus na vida de Jonas. Jonas ele viu um caminho que ele podia fugir, e por muitas vezes a gente vê caminho paralelo ao nosso, aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, e a gente tem que escapar. A gente tem que escapar da vontade de Deus. E quando a gente quer viver verdadeiramente, como Paulo trouxe lá em Filipenses, que viver para Cristo, viver por Cristo, viver para Ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo traz sobre isso, é exatamente para viver a vontade de Deus, viver a vontade sobre Ele. Paulo, ele estava sofrendo naquela prisão. Paulo, ele estava sofrendo ali. E ele já vinha sofrendo antes, exatamente pelo Evangelho. Ele traz que através das orações, pela súplica, ele ia passar por aquilo. Paulo, por mais que ele entendesse que a melhor coisa para ele, no momento de uma prisão, era morrer e estar com Cristo, simplesmente ele falou: Senhor, mas eu entendo também que ainda preciso viver, ainda preciso estar aqui,
para que o seu nome ele seja reconhecido, para que o seu nome ele seja falado nos quatro cantos, para que teu nome ele seja continuado e falado, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, levando a palavra de Deus. Paulo ele entendeu que ele precisava continuar. Paulo ele entendeu que por mais que ele queria, o desejo dele era morrer e estar com Cristo, ele falou: eu preciso sofrer, eu preciso ainda sofrer para levar essa palavra. E por muitas vezes a gente vai andar no mundo, a gente vai andar no sofrimento, por muitas vezes a gente vai andar sofrendo, tendo luta, tendo dor, e por muitas vezes a gente vai querer a morte, por muitas vezes a gente vai falar: Senhor, chegou o meu tempo, eu não quero mais estar aqui. Mas Deus ele traz aqui para cada um de vocês, ainda não chegou o tempo dele para vocês. Deus ele ainda tem coisa a se fazer. Deus ele espera que vocês hoje reconheçam quem é Ele e comecem a viver por Cristo. Deus ele espera que cada um de vocês aqui começam a viver a vida de Cristo através da vida de vocês, para que vocês possam, como Paulo, levar essa palavra, para que vocês possam ter uma vida como Paulo. Paulo ele queria viver para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele, e que a gente possa ter uma vida que ela seja glorificada, o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Só que para isso a gente precisa começar a ter uma vida por Cristo. Para isso a gente precisa começar a ter uma vida exatamente pela vontade do Senhor, que as nossas vontades ela não venha a ser maior do que a vontade de Deus, né? Que a nossa vida ela não venha a ser pautada nas nossas vontades. E entrando para o final aqui dessa ministração, eu vou estar abrindo aqui Filipenses no versículo 3, que vai falar exatamente sobre viver a vontade de Deus. Amém? Filipenses 3, a partir do 7, Paulo, ele continuando ali, escrevendo a Filipenses, ele diz assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Jesus Cristo, meu Salvador, por quem decidi perder todos os meus valores, todos esses valores, os quais considero como esterpo, a fim de ganhar Cristo. Aqui Paulo, aqui para finalizar, quando ele entendeu que ele precisava viver por Cristo, quando ele entendeu que a vida dele tinha que ser por Cristo, ele entendeu que tudo aquilo, tudo que ele tinha, todo o lucro que ele tinha ganhado, todo o lucro que ele conquistou antes de Jesus, aquilo ali não se considerava mais, e que toda a recompensa, tudo aquilo que ele poderia conquistar, era simplesmente a fim de ganhar Cristo, a fim de ganhar para Cristo, a fim de ganhar Jesus por ele, a fim de viver uma vida simplesmente na vontade de Deus, a fim de reconhecer e saber que a nossa maior conquista é a salvação, é o que um dia nos espera, que é a glória eterna, é o que um dia nos espera, que é a salvação. Por muitas vezes a gente não entende, por muitas vezes a gente quer conquistar algo terreno, e o Senhor ele quer entregar na vida de vocês nesta noite tudo aquilo que ele tem derramado, tudo aquilo que vocês têm esperado, mas tudo aquilo que é da vontade dele, a vontade de Deus. Quando eu converso aqui com os jovens, quando eu trago sobre a vida dos jovens, a gente gosta de trazer para eles a realidade do nosso dia a dia. E muitos desses jovens fazem faculdade, alguns deles trabalham, ou alguns deles estudam escola. Mas falando dos jovens faculdade, quando eles vêm falar de faculdade, a primeira coisa que a gente pergunta: você já perguntou para Deus se é a vontade dele? O sonho ele pode ser seu, o sonho todos nós temos, só que é o sonho de Deus? Você já foi confirmar com o Senhor se aquilo que ele tem para a sua vida? Se os levitas puderem subir, já ir subindo, se preparando.
Quando eu falo para os jovens, será que esse trabalho que você está se colocando e falando assim, Senhor, agora eu vou trabalhar, Senhor, o Senhor abriu essa porta, será que foi o Senhor? Ou será que é da sua vontade? Ou será que é do seu querer? Eu na minha vida, eu tive algumas experiências de entender que quando eu comecei a viver por Cristo, até o meu trabalho, ele teria que ser por Cristo. Até o que eu faço no meu trabalho, até a empresa que eu vou trabalhar, até a empresa que eu vou entrar, quem vai me colocar, quem vai abrir as portas e o que eu vou fazer ali dentro, tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Ele não tem que ser para glorificar o meu nome, ele não tem que ser para glorificar o teu nome, mas sim o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você um dia ele for querer fazer, trabalho, seja faculdade, seja abrir uma empresa, que seja para glorificar o nome de Cristo, não o teu nome. Não é para que o teu nome seja reconhecido, é para que o nome do Senhor seja reconhecido. Eu falo que se hoje, com a graça do Senhor, eu tenho um trabalho, se hoje com a graça de Deus, eu posso falar que eu sou um gestor onde eu trabalho, é graças ao Senhor. E não é vergonha falar que por muitas vezes eu não entendi a vontade de Deus. Por muitas vezes eu buscava e falava assim, Senhor, qual que é a tua vontade? E às vezes o Senhor, eu não entendia quando o Senhor me respondia. E eu buscava ajuda. Por muitas vezes eu busquei a ajuda do bispo, o bispo sabe. Eu teve momentos que eu liguei, que eu precisava tomar uma decisão naquele momento, eu estava no trabalho. E por muitas vezes eu poderia ligar para a Denise, eu poderia ligar para minha mãe, eu poderia ligar para qualquer pessoa. E o Senhor falou assim, liga para o bispo. Eu liguei para ele. Eu falei assim, bispo, eu preciso tomar essa decisão. Ele falou assim, faz isso, isso e isso. Se acontecer assim, não é de Deus para você ficar. E eu já tinha um filho, eu já tinha uma casa para sustentar. E quando eu falei assim, quando eu pedi a resposta ali da empresa, um tempo para eles, para me pensar isso, você não tem tempo. E o bispo tinha me falado na ligação, se eles falarem que você não tem tempo nenhum para poder pensar, não é para você ficar aí, não é a vontade de Deus que você fique neste local. E no mesmo momento que eu perguntei para eles, eu preciso de um tempo, que eles falaram que não, eu falei assim, então tá bom, então a partir de hoje eu não faço mais parte dessa empresa, porque eu entendi que eu precisava viver por Cristo, eu entendi que a minha vida, eu precisava viver pela fé, e por muitas vezes a gente precisa viver assim, e é o que a gente traz para esses jovens, aprendam a viver por Cristo, aprendam a viver dependente da vontade de Deus, não da tua vontade. E aqui na igreja nesta noite eu venho falar para vocês, não vivam mais a tua vontade. Deus, ele espera de vocês que vocês venham a partir de hoje viver a vontade dele, que vocês comecem a viver por ele, comecem a entender que viver por ele é melhor do que viver por vocês, do que viver as suas vontades. Não sei se alguém aqui está esperando uma resposta de Deus. Não sei se alguém aqui entrou nesta noite e falou assim, Senhor, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de continuar, Senhor, eu não sei mais o que fazer. O Senhor fala, vem viver por mim, vem viver a minha vontade, que eu te dou a resposta, que eu vou trabalhar pela tua vida, que aquilo que você está passando, é eu que vou batalhar, mas para isso você precisa entender quem eu sou na tua vida, quem eu sou para você, quem é Jesus nesta noite, igreja, para cada um de vocês. Reconheçam Jesus, reconheçam aquele que um dia morreu, um dia veio, se fez de homem, ele sofreu, ele foi crucificado, por amor a cada um de vocês, por amor a cada um de nós, ele se fez homem, e ele morreu numa cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e hoje ele está sentado com o Pai, esperando cada um de nós lá na glória eterna. Só que para isso, a gente precisa reconhecê-lo como Cristo, amém? Porque nesta noite, enquanto a gente vai aqui adorar o Senhor, enquanto a gente vai aqui adorar o nome do Senhor, essa adoração, que vocês possam escutar, que vocês possam entender o que essa adoração fala com cada um de vocês, como ela falou com nós jovens, A gente fala sobre a essência de uma adoração, sobre voltar à essência de adoração. A essência é Jesus, a essência da nossa vida, ela tem que ser Jesus. Se a gente não entende isso, a gente vai viver uma vida por viver, e Jesus, ele não quer isso de nós. Ele não quer que a gente viva por viver, ele quer que a gente viva por ele, ele quer que a gente viva para ele. Então, igreja, nesta noite, que vocês possam ficar de pé. Aquele que quiser,
vir aqui à frente, né, receber uma oração. A gente tem aqui o bispo, tem os pastores, a gente tem os intercessores, eles vão estar orando por cada um de vocês. Mas aquele que quer reconhecer quem é Jesus, aquele que entrou aqui e falou: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, Senhor, eu não tenho mais para onde ir, Senhor, eu não sei o que fazer da minha vida, que vocês possam vir aqui à frente, que Jesus, Ele vai dar um caminho para cada um de vocês, que o Senhor, Ele vai dar um caminho por cada um, Ele vai fazer vocês entenderem. Amém, igreja? A gente vai estar aqui adorando. Aquele que sentir no coração de estar vindo aqui à frente, aquele que quiser dobrar o teu joelho, ficar de pé, fiquem na liberdade, né? Mas que vocês possam adorar ao Senhor e reconhecer quem é Ele. Desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Oh, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Exalte o nome do Senhor, igreja. Exalte o nome dele. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Declare que Jesus é a sua essência. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, estamos aqui te entregando, Pai. Oh Senhor, te entregamos as nossas vidas, Senhor. Te entregamos hoje, Senhor, as nossas vidas em teu altar, Jesus. Oh Senhor, reconhecemos quem tu és, Jesus.
Reconhecemos que só Tu és Cristo, só Tu és Deus das nossas vidas, Jesus. Oh, Senhor, vem fazer morada dentro dos nossos corações, meu Pai. Oh, aleluia, Jesus, vem tomando, Senhor, cada um de nós, meu Deus. Que possamos entender, Senhor, hoje, Senhor, nesta noite, Pai, Senhor. Oh, Senhor, que simplesmente devemos fazer a Tua vontade, não mais a nossa, meu Deus. Que possamos reconhecê-lo, Jesus, a cada dia, em cada situação, meu Pai. Oh, Jesus, vem, Senhor, transformando nossos corações e nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, a partir de hoje, Jesus, ser uma nova criatura, meu Deus. Oh, Senhor, que possamos viver por Ti, Jesus, a cada dia, Deus. Oh, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, Jesus, obrigado, Pai. Te exaltamos, Exaltamos o Teu nome, Senhor, exaltamos o Teu nome, te Jesus. exaltamos, Oh, Senhor, entendemos hoje que Você, Senhor, só Tu, Jesus. Oh, Senhor, é digno, Senhor, de ser exaltado, de ser adorado, meu Pai. Oh, aleluia, ó Jesus. Senhor. Jesus. Te exaltamos, te Exaltamos o Teu nome, Senhor. Entregamos nossas vidas, Jesus, no Teu altar, meu Pai. Te entregamos, Senhor, todo o nosso ser, Jesus. Faça a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade ela é boa, Senhor, ela é perfeita, ela é agradável, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Que possamos, Jesus, cada dia mais voltar à Tua essência, Senhor. Voltar à essência de uma adoração, Senhor. Uma adoração, Senhor, verdadeira, Senhor, uma adoração genuína, Jesus. Que voltar, Senhor, essa essência, Jesus. Essa essência que é o Senhor, meu Deus. Oh, aleluia, exaltamos o nome de Deus. te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Exalte, exalte o nome de Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, estou voltando.
possamos clamar ao nome de Jesus. Ó igreja, clame o nome do Senhor, busque o nome dEle, adore, adore, adore nesta noite, reconheçam quem Ele é na vida de vocês, reconheçam que esse Jesus, oh aleluia, reconheçam quem é Jesus para cada um de vocês. Oh Senhor, toma nossas vidas, Jesus, toma, Senhor, no teu altar, meu Pai. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego crê que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha essa pessoa que está ao seu lado, antes de nós finalizarmos aqui. Olha bem nela, fala assim, para ele que está aí do lado, fala assim, ó, não desiste não. Ah, não desiste não. Fala, o Senhor, Ele está presente conosco. Ele sabe da sua limitação. Ah, mas vamos viver por Cristo. Vamos confiar nele. Vamos acreditar nele. Vamos acreditar no amanhã. Vamos acreditar. Não é quer dizer um pensamento positivo. Não, acreditar que Deus está conosco e que somos falhos, mas nós confiamos nesse Deus eterno. Você pode dar um abraço nessa pessoa antes de nós finalizarmos aí? Pode dar, pode ser da sua família. Pode dar um abraço. Fala, Deus te abençoe. Fala, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Cris. Receba um abraço. Cada um recebeu um abraço. Outro dia eu finalizei uma preleção. E aí viu o supervisor ali, ele chegou para mim e falou, pastor, muito obrigado por essa mensagem que você trouxe. E a mensagem justamente estava falando a respeito da presença de Cristo na nossa vida. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E aí ele finalizou do meu lado ali, né, chorando, começou a chorar. Ele falou, teve um dia na minha vida que estava tudo errado. Eu estava afastado do meu trabalho, reduziu tremendamente o meu salário, e eu fazia meu bico, eu estava endividado, devendo para banco, eu não suportava mais. Eu fui naquele dia, ele falou, naquele dia, mas meu pensamento era, acabou, desisti de viver.
E ele estava, sabe onde? E ele estava fazendo segurança dentro de uma igreja. E disse que um dos amigos dele, fazia segurança junto com ele, parou, olhou para ele assim e falou assim: cara, você não está bem hoje, meu, o que está acontecendo? Ele falou: tá. Sabe qual era o pensamento dele? Que ele ia cumprir aquele serviço, depois ele ia tirar a vida dele. Esse rapaz olhou para ele e falou assim: não, vem cá. O que ele fez? Ele foi e deu um dinheiro para ele? Sim ou não? Falou para ele: vai com Deus, vai dar tudo certo. Ele foi lá: vem cá. Deu um abraço nele. Ele falou assim, na hora que ele deu aquele abraço, ele falou: olha, até me arrepio aqui. É como se naquele momento eu não sabia nada. Deus tirou o mal que estava dentro de mim. E eu comecei a chorar ali, de sentir na presença de Deus. Ele falou: de lá para cá eu nunca mais tive mais esse pensamento na minha vida. Por isso que o nosso coração tem que pulsar, né? Por isso que o nosso coração tem que pulsar. A maior investida do inimigo, sabe o que é? É que você deixa de olhar para as pessoas, para que você fique olhando para a tua vida financeira, para que você fique preocupado com as coisas que estão acontecendo, com a sua empresa, com aquilo que vai acontecer amanhã, com o seu filho. Ai não, não pode acontecer isso. O inimigo está te roubando de você sentir a presença de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Seja sensível às pessoas que estão ao seu lado. Chega no seu trabalho, seja sensível. Wesley, Deus pode mostrar uma pessoa. Seja sensível às pessoas que estão ali no seu local de trabalho, ou quando você passa na rua. Uma palavra. Ou então, se Deus falar para você, dê um abraço. Dê um abraço. Porque talvez o inimigo está semeando, colocando uma semente ali para tirar a vida de uma pessoa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu trabalho. E que tudo que você colocar nas tuas mãos, o Senhor venha aqui, realmente venha prosperar. Você que dizimou, você que fez o Pix, você que vai depositar aqui no final do culto. Wesley que esqueceu de orar, né? A gente sabe como que é. Às vezes a gente está aqui tão preocupado, né? Mas o recado foi deixado, a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra. Você pode depois depositar seu oferta, seu dízimo também. E você vai para uma semana abençoada. Eu tenho certeza. Porque eu tenho convicção nesse Deus que eu sirvo. Ele não falha. Ele não falha. Amém? Feche seus olhos. Aleluia. Pai, muito obrigado. Eu te agradeço pela coragem desses jovens, ó Pai. E porque, Senhor, o coração deles está pulsando, Pai. Senhor, por cumprir um chamado, por fazer, Senhor, para Ti, Senhor. Obrigado, Deus, te agradeço por cada jovem, Senhor. Coloca, Senhor, cada um agora em Tua presença, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los, guarde a entrada, guarde a saída, que o Senhor dê livramento, Senhor, de todo o mal, ó Pai, Senhor, e que o Senhor nos abençoe também, para que possamos identificar, Senhor, aquilo que eles não estão identificando, Senhor, e muitas vezes trazer Pai, a verdade, a verdadeira presença do Senhor para a vida deles, Pai. É o melhor lugar onde eles possam estar, que é na Tua presença, Pai. Ah, Deus, por isso te agradecemos, que as bênçãos do Senhor estejam, Pai amado, sobre a vida de cada um, ó Pai. Que, Senhor, esses jovens, que eles tenham uma semana abençoada, Pai. Oro pela Tua igreja também. Senhor, nos abençoe, Pai. Dê uma semana abençoada. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta mensagem, por cada cântico. Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe, continue trabalhando no nosso interior, e que possamos a cada dia melhorar, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Pai, desde já te agradecemos. Tenho certeza, Pai, Tua palavra ela fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Então nós entendemos que nós estamos saindo em segurança pelo nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Muito obrigado, nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus.
Aleluia, estenda as suas mãos. Aleluia. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: amém. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor.